para lembrar. Aquilo é uma coisa ridícula. O esparadrapo, isso não é atendimento de trauma. Isso é para você resolver em casa um probleminha de uma criança que faz um cortezinho no dedo, só isso. Então, na verdade, nós recomendamos às pessoas que aprendam, se possível, com seu filho que faz faculdade, com um vizinho que é bombeiro, que é socorrista, com alguém que já fez um curso. Procure informações. A informação é o melhor material que você pode ter. A informação. Saber o que fazer. Por exemplo, se alguém tiver na mesa de refeições, se engasgar com um pedaço de alimento, o que eu posso fazer? É um procedimento tão simples, que deveria ser disseminado em todas as escolas, inclusive para os alunos mais jovens, tudo saberem fazer, pode salvar a vida de uma pessoa. Então não é o material, não é o... A gente até fala para os alunos que material a gente improvisa. Uma fratura de perna, de braço, eu posso improvisar uma tala com uma caixa de papelão que está há séculos ali embaixo de uma pia, eu vou lá, recorto um pedaço, faço uma tala e ajudo a imobilizar, rasgo um lençol, faço uma bandagem, ou faço uma compressa para conter uma hemorragia, não é? Então, o material se improvisa. Agora, o conhecimento não pode ser improvisado, ele tem que ser sólido. Então, exemplifica pra gente alguns casos que você já presenciou como socorrista, esses mais comuns que têm erros básicos em casa. Bom, em casa, como eu digo, a prevenção é importante, né? Então, as mães têm que começar a orientar as crianças, inclusive, sobre perigos, não é? Nós temos, por exemplo, um acidente que é muito comum, que é muito grave e que continuará acontecendo enquanto não se tomar uma providência, eu não sei qual, é a criança que se dependura no tanque de lavar roupa. Os tanques de lavar roupa em crianças a partir de 2 anos de idade está na altura dela conseguir alcançar, e esse pai ou a mãe não fixam esse tanque adequadamente em casa, não prende, às vezes com um parafuso, uma bucha chumbado lá na parede pode prevenir a morte de uma criança. A criança pendura, o tanque cai sobre a cabeça, a face, ou sobre tórax e abdômen de criança. Pode produzir morte instantânea. Quando não, uma situação muito grave de ruptura de órgãos internos, hemorragia interna, necessidade de um procedimento cirúrgico, necessidade de uma cirurgia por parte do neurocirurgião, por trauma de crânio. Essa é uma das situações muito comuns que acontece. A outra, crianças ou já, às vezes, pessoas maiores que sobem no vaso sanitário, às vezes aquelas casas que tem aquela boia em cima, aquela caixinha d'água, trava lá em cima, a pessoa sobe para destravar a boia. O vaso sanitário é feito de uma louça que pode se quebrar, e quando ele se quebra, ele forma lâminas, parecem navalhas. Podem produzir ferimentos gravíssimos, pode ocasionar a morte da pessoa. Além de poder cair, bater a cabeça, bater a coluna e se tornar uma pessoa com problema o resto da vida. São alguns exemplos assim, mas existem dezenas, né? Para mudar um pouquinho de assunto, vamos falar agora do acidente do trânsito aqui em Cascavel. O senhor quer tratar de algum assunto em específico para dar um exemplo para a gente? O trânsito em Cascavel é um caso de saúde pública, é caso de polícia, não sei nem mais como dizer. Nós estamos entre as 5 cidades com maior gravidade nos acidentes de trânsito no Brasil. No Brasil. São as pessoas que dirigem motocicleta com imprudência, é o excesso de velocidade, é o problema das pessoas que bebem e dirigem. Má sinalização também. Sinalização também é um problema, né? Às vezes até lombadas mal sinalizadas a pessoa. Mas, no fundo, o excesso de velocidade continua sendo a grande causa das lesões graves. Nós podemos ter colisões, ter abalroamentos e tudo mais, se a velocidade não fosse tão alta, com certeza as consequências seriam menores. Problema de conscientização, eu já falei isso várias vezes, não é necessário mais se conscientizar ninguém. Qual é a pessoa que mora na cidade de Cascavel, qual é o jovem, o adulto, pessoa de mais idade, que não sabe que excesso de velocidade é perigoso e que bebida de álcool é perigoso? Todo mundo sabe. O que falta para nós é punição. Punição rápida, sumária e pesada e grave. Nós temos o caso agora aí deste rapaz lá em Curitiba, um deputado, uma pessoa esclarecida, espera-se, que sai dirigindo um veículo alcoolizado em altíssima velocidade e mata 2 jovens.
E agora esse processo vai se arrastar, e vai se arrastar, e vai se arrastar. Quer dizer, por que é que ele fez isso? Ele sabia, ele tinha consciência das coisas, consciência não, conhecimento das coisas, mas sabe que se acontecer alguma coisa, provavelmente, como tem acontecido muitas vezes, ficará por isso mesmo. Talvez não nesse caso, em que o clamor público é muito grande. Mas e as pessoas que estão menos evidentes? E o cidadão comum? E o cidadão sem recursos até para ir fazer uma reclamação que ganhe um fórum maior? Esse cidadão vai acabar sofrendo as consequências sempre. Porque os privilegiados que não são punidos continuam por aí. Mas o trânsito ainda é um problema de saúde pública. E em Cascavel, muito mais ainda. Os acidentes podem ser evitados também no trânsito com a consciência e a atitude correta, né, doutor? Para vocês que estão no dia a dia ali do SEAT, qual a avaliação que vocês fazem de tudo isso? Acidente pode ser evitado, tem que ter consciência e tal, mas é como eu digo, o motorista americano, o motorista europeu, ele não é mais bonzinho do que nós. Ele não é mais, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é superior no seu nível de consciência sobre as coisas. O problema é que ele sabe, ele tem consciência, isso sim, de que ele vai pagar pelo que ele faz. Um motorista detido sob o efeito de álcool, nos Estados Unidos, por exemplo, ele sai do local daquela ocorrência algemado. Algemado, ele é um cidadão que tem que sair dali algemado, um prisioneiro, um preso, vai para uma cadeia. Aguardar que rapidamente ele vá para uma corte, na presença de um juiz, num prazo mais ou menos de 30 dias, ele estará na presença de um juiz para as primeiras posições em relação ao que vai custar aquilo para ele. 30 dias. Nós não é? O indivíduo sai dali, sai batendo boca, questiona policial, enfim. O nosso papel lá é o de atender indistintamente a vítima e o causador do problema, não é? Muitas vezes nós ficamos até revoltados com as coisas que nós vemos, mas infelizmente ou felizmente temos que nos controlar e deixar que as autoridades competentes cuidem daquilo, mas que nos dá vontade às vezes de perder a paciência ao se ver barbaridades que acontecem por aí. Nós temos essa vontade, tenho certeza que todos os colegas do SEAT têm. O número de acidentes aqui é muito grande e às vezes por causas básicas, como as crianças atravessarem na escola correndo, às vezes os idosos não terem paciência com os idosos atravessando a rua, né? Nesses casos, é possível, por exemplo, que, em algum caso mais simples, é possível que alguém ajude no atendimento antes que o SEAT chegue no local? Exatamente, isso a gente gosta de salientar para a população, dentro daquele princípio que a gente falou no começo. Se você sabe fazer alguma coisa, faça. Se você não sabe, não mexa na pessoa que está acidentada, não modifique a posição dela e imediatamente chame o socorro. Eu posso fazer uma pergunta em cima disso? Vocês definem daí quem que vai ser atendido primeiramente no local, no acidente, quando acontece, porque nem sempre, às vezes, o mais ferido, o mais ensanguentado é o que está correndo o maior risco de vida. Como que vocês definem isso ali na hora, a equipe de vocês, cada um, quem trata de quem? A pergunta do Alan é extremamente procedente. E, inclusive, muitas vezes a população pode até achar estranho o modo como os socorristas, que muitas vezes chegam antes de nós, começam o atendimento. Ele faz uma avaliação rápida, né? Uma das primeiras coisas que ele vai ver é o nível de consciência daquela pessoa. Se ela consegue falar ou não, se ela consegue responder à solicitação dele ou não. Uma pessoa inconsciente já vai merecer mais cuidados. Mas às vezes o outro que está consciente está lá com um ferimento que aparentemente é muito mais grave. Tem um ferimento, um corte, vamos supor, na região da coxa, muito profundo, vendo musculatura, etc. As pessoas acham que aquele caso é mais grave, porque o outro não está com nenhum sangramento evidente nem nada. Não é bem assim. Né? Entender-se que há critérios para atendimento, né? Inclusive uma das coisas que muitas vezes choca as pessoas quando a gente fala, é que se nós tivermos um atendimento com múltiplas vítimas, múltiplas pessoas, um acidente de ônibus, um acidente grave, por exemplo, muitas pessoas que estão aqui naquele código que nós chamamos de código 3, ferimentos e lesões muito graves, antes do código 4, que é o óbito, essas pessoas não serão atendidas inicialmente. Nós vamos atender inicialmente as pessoas que estarão em código 2,
que têm alguma gravidade, mas não estão ainda correndo risco